Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para estudar mais um pouco do Evangelho. Então, para nos harmonizar, eu vou ler um trechinho que nós temos aqui no Sabedoria Todo Dia. Tenha calma. É certo que há situações em que lhe parece justo impacientar-se, agredir e marcar na outra pessoa o que você é ou o que quer. No entanto, isso não dá bom resultado, pois mesmo os que sabem sem razão se acham no direito de ser bem tratados. Então, compreendo. Mesmo que você esteja com toda razão e precise usar de energia, não empregue a violência. Examine bem. Fale com segurança e com calma. Só o trato digno modifica pessoas sem deixar ódios. Com amor se faz bem feito. O amor é mais forte que o ódio. Olha que lindo o aprendizado de hoje, né? Se a gente às vezes está numa situação difícil, um problema, tem que resolver, chega lá botando para quebrar, né? Não precisa. Vai devagar. Respira fundo, tenha paciência. Então, fazer a coisa com mais calma. Não precisa tu se exacerbar, né? Vai com calma que tudo dá certo. E tu não vai arrumar uma encrenca, né? Porque todas as nossas encrencas nós vamos ter que ajeitar depois. Então, para que deixar a encrenca para trás? Se dá para a gente resolver, é conversando que a gente se entende. Por isso que Deus nos deu a inteligência, que é a capacidade que a gente tem de pensar, de raciocinar, por aqui ou por ali, e tu não cria o ódio. Tu pode falar tudo que tu quiser, mas fale a sua verdade, como diz a Desiderata, né? Mansa e claramente, sem encrenca, dá para fazer. Então, com amor se faz bem feito. O amor é mais forte que o ódio. Então, que a gente leve para o nosso dia a dia, né? Essa mensagem, para que a gente pense, vamos com calma, que tudo tem solução. Para tudo tem solução. E todas as coisas que nos acontecem têm uma razão de ser. Às vezes é que a gente não, na hora não percebe, mas tudo está nos ensinando alguma coisa. E Deus nos dá a oportunidade de nós nos educarmos. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Então vamos agradecer agora por esse momento, elevando o nosso pensamento ao Pai e rogando a Ele a paz e o amparo. E vamos acompanhar então a Lia, que vai nos falar hoje sobre a família. Então, boa sorte para a Lia e que seja bem intuída. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, como a Lucy já falou, hoje nós vamos trazer um tema dentro do Espiritismo, mas não é uma sequência do Evangelho. Nós vamos falar sobre a família. Nós já sabemos, né, que a gente, ao longo do tempo, estudando o Espiritismo, que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E que para o nosso progresso espiritual, a nossa evolução, nós precisamos de inúmeras reencarnações. Já tivemos muitas e com certeza ainda temos algumas pela frente. Então, para que esse nosso retorno à vida material aconteça, nós precisamos, a cada reencarnação, de um novo palco, de um novo corpo, de um novo local para reencarnar. E é graças à união de um óvulo e de um espermatozoide que acontece a fecundação, o desenvolvimento de um feto, o nascimento de uma criança e o nosso retorno, então, a esse palco,
a essa nova vivência, a essa nova existência. Então, a partir do momento que cada criança nasce, ela vai nascer em um núcleo. É lógico que nós poderíamos falar aqui daquelas crianças que são abandonadas pelas mães, pelos pais, por aquelas crianças que ainda muito bebês os pais desencarnam num acidente, são criados num orfanato. Então, cada uma dessas situações pode ser um tema. Hoje nós vamos falar daquela situação da família, imaginando que a criança nasceu e vai crescer nesse núcleo familiar. Então, na questão 115, para nós começarmos, do Livro dos Espíritos, diz assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento nem maldade. Cabe a cada um de nós, pelo uso do seu livre-arbítrio, trilhar o caminho do bem ou do mal. Conforme as minhas escolhas, então, ou atos, eu preciso de mais ou de menos reencarnações para que a minha evolução espiritual aconteça. Embora a reencarnação aconteça no núcleo familiar, a minha evolução ela é individual, respeitando o meu entorno. Então, especialmente dentro do núcleo familiar, eu vou evoluir individualmente, mas na companhia de outras pessoas. Então, se eu vou reencarnar dentro desse núcleo, qual é o conceito de família? Que é o tema que nós vamos falar aqui. Então, segundo o dicionário, família é um grupo de pessoas unidas por laços de sangue, casamento, adoção ou afinidade, que convivem ou mantêm vínculos afetivos duradouros. É o núcleo fundamental da sociedade, onde se compartilham valores, responsabilidades, proteção e amor. Olha só, então é o núcleo fundamental da sociedade. Nós vamos falar mais sobre isso. Então hoje nós podemos definir família de 4 maneiras. Primeiro, que é a biológica ou consanguínea, que é a que nós mais conhecemos, que é onde acontece então o nascimento dos filhos. Então é aquela família formada por pais, filhos, irmãos, avós, tios, a família consanguínea. Nós também temos a família legal, que ela acontece no caso de casamentos, uniões estáveis, adoções ou outros tipos de arranjos que são previstos pela lei. Também nós temos a família afetiva, que é aquela família que vai ser baseada no amor, no cuidado e convivência, independente de laços sanguíneos. São famílias formadas por amigos próximos ou por vínculos de afetos. Muitas vezes uma família vai ficando 1 ou 2 pessoas, outra vem morar com ela, aquelas pessoas se tornam tão irmãos de coração que se tornam uma família. Esse é o conceito então de família afetiva. E ainda uma família que comentávamos antes no nosso estudo, que é hoje a família contemporânea. Essa família contemporânea, ela constitui uma configuração de famílias monoparentais, homoafetivas e reconstituídas. O que quer dizer isso? Hoje nós já temos muitos exemplos de casais homoafetivos, 2 homens ou 2 mulheres que adotam filhos e são legalmente reconhecidos pela lei como família. Ou então aqueles casais casaram, tiveram os filhos, separam com outras pessoas e vão levando os seus filhos para dentro dessa grande família. Também são famílias reconhecidas por lei. E às vezes dão muito mais certo essa segunda do que a primeira família. Então é isso que é o conceito de família contemporânea. Então aquela visão mais clássica de família formada por pai, mãe, filhos, avós,
outros parentes próximos, já não é a única. Porém, independente do formato, a família continua e continuará sendo fundamental na formação e no apoio de uma sociedade correta. No sentido afetivo, nem sempre os vínculos são biológicos. O que define uma família muitas vezes é muito mais amor, cuidado e compromisso do que sangue. Já para o Espiritismo, a família é um grupo de espíritos que se reúnem para evoluir juntos. Muitas vezes, esses reencontros são lá de vidas passadas. Esses espíritos precisam ou buscam se reencarnar juntos para aprender, reparar e crescer. No plano reencarnatório, a nossa programação de retorno envolve pessoas que nos ajudam na evolução. Ou seja, a família que eu nasci é exatamente aquela que eu necessito para esse período da minha existência. No Espiritismo, a família tem um papel espiritual profundo e vai muito além da convivência material. É um grupo de espíritos reunidos com o propósito de evolução, aprendizado, reparação de erros passados e fortalecimento dos laços de amor. No livro Constelação Familiar, do Divaldo, psicografado pelo Divaldo, que a Joana de Ângeles dita, ela vai dizer assim: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família enfraquece, a sociedade experimenta conflitos e acontece um abalo nas suas estruturas. Mas o que abala a estrutura familiar? Nós podemos citar, entre tantas coisas, algumas aqui. O primeiro delas, a primeira atitude nossa que abala a estrutura de qualquer família é o egoísmo e o orgulho. Considerados os maiores inimigos da harmonia familiar, quando os membros da família colocam os seus interesses pessoais acima do bem coletivo, surgem conflitos, mágoas e afastamentos. Quando acontece a falta do perdão e a intolerância, o lar é um espaço de reencontros espirituais. Muitas vezes entre espíritos que tiveram desavenças lá nas vidas passadas. A falta de compreensão e de perdão impede a reconciliação e o crescimento espiritual. Que bom que nós temos o bendito esquecimento. Se a cada vez que nós reencarnássemos numa família, eu lembrasse tudo aquilo que aconteceu na família anterior que eu estive, nós não seríamos capazes de amar ou de nos reconciliar ou mesmo seguir juntos nessa caminhada com quem nós estamos família agora. Outra atitude nossa que abala a estrutura familiar é o materialismo excessivo. Quando valores espirituais são deixados de lado em favor de bens materiais, a família perde o seu propósito maior de evolução moral. E aqui não está dizendo que está errado a família construir patrimônio, deixar herança, não é isso. O que está dizendo aqui é que quando um membro da família encontrar naquela questão material uma situação ou um agravo maior do que é a sua caminhada, acontece um abalo nessa estrutura. Ainda, quando há um desrespeito ao compromisso reencarnatório,
Muitas vezes a gente diz ou ouve dizer assim, eu não pedi para nascer. E a gente diz, não pediu mesmo, você implorou. Porque todos nós temos um plano reencarnatório. Um compromisso ao reencarnar como núcleo que eu vou reencarnar. Então, essas pessoas se juntam dentro do mesmo núcleo, dentro de uma família. E quando eu abandono, ou seja, pais que abandonam filhos, ou filhos que abandonam pais, só para citar esses, eu estou deixando de cumprir o meu compromisso reencarnatório. E aí eu abalo todo o projeto meu para essa evolução e daqueles envolvidos. Outra atitude nossa que abala a estrutura familiar é a falta de diálogo e de amor. Quando não tem uma comunicação sincera dentro da família. O amor é visto sempre como o principal instrumento de transformação e cura dentro de uma família ou dentro de um lar. Se não existe amor, se não existe comunicação, se não existe respeito, a família se perde. E ainda, a influência de espíritos inferiores, que causam desequilíbrio e podem atrair espíritos obsessores, que se aproveitam das fraquezas humanas para semear discórdia e desunião. Aquelas famílias que não conseguem sentar-se à mesa sem uma briga. Alguma coisa não está correta, não está certa. Ainda falando de egoísmo, a questão 913 do Livro dos Espíritos diz: o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todos os outros males. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo existe sempre o egoísmo. E assim, como Deus conhece a cada um de nós, muito melhor do que nós, Ele sabia que nós precisávamos, para vencer esse egoísmo e tantas outras ignorâncias que nós ainda temos, lembrando que ignorância no sentido de ignorar, de não saber, de não ter desenvolvido ainda, Ele sabia que nós precisávamos de ajuda, de um núcleo. E é por isso que Deus traz para nós, nos coloca dentro do mecanismo chamado família. E aí vai se dizer assim que família é um cadinho redentor. E nesse cadinho, a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição desse egoísmo. O termo cadinho, ele sugere um lugar de provação e purificação, onde as dificuldades e os desafios enfrentados na convivência familiar podem levar ao crescimento e à evolução do indivíduo. Meus irmãos, aqui fazendo um parênteses, quem de nós nunca precisou voltar para a família? Saiu em algum momento para estudar, para trabalhar, fez, aconteceu, e de repente um dia, mãe, eu preciso de ti, pai, eu preciso de ajuda. É esse núcleo, é esse lugar, é isso que nos ampara. Ter com quem contar é fazer com que a gente se sinta amparado. Não precisamos romantizar essa família. Não existem pessoas perfeitas, então não existem famílias perfeitas. Muitas vezes a gente diz que aquela família da propaganda de margarina no domingo de manhã é a foto que a gente posta nas redes sociais. E não tem nada de errado. O que importa é que a gente tente viver essa vida de família perfeita dentro de casa. E muitas vezes é preciso calar, ouvir, e outras vezes é preciso falar. Esse
esse núcleo, esse cadinho, esse lugar é aonde nós vamos sempre crescer. Então, sempre devemos ser gratos aos nossos pais, porque eles nos deixaram, nos permitiram nascer. Porque nós devemos lembrar que toda mulher, ela tem o seu livre-arbítrio e ela pode optar por deixar ou não uma gravidez ir adiante. Ah, mas isso vai acarretar problemas. Vai, mas é uma escolha dela. Ela pode dizer, não, eu não quero esse filho, como tantas fazem. Então, nós estamos aqui, nascemos, então sejamos gratos aos nossos. Ah, meu pai não vale nada, minha mãe não sei. Eles te deram uma vida. Então, que a gente saiba olhar para isso. Mas eu falei de várias atitudes que abalam a estrutura familiar. Mas existe um sentimento que também abala muito a estrutura familiar. E esse sentimento é a não aceitação. Quem nunca se perguntou ou ouviu alguém perguntar por que eu nasci nessa família? O Espiritismo nos diz e nos prova que não é por acaso. Eu nasci na família que eu preciso, de acordo com o meu grau de evolução e o compromisso que eu assumi antes de reencarnar. Então, hoje eu estou com meu pai, com minha mãe, morando em tal endereço. É isso que eu preciso. Foi isso que eu escolhi, é isso que nós precisamos. Nós temos nossa família biológica, nós aqui na Casa Espírita, nós somos uma família e nós não estamos aqui reunidos por acaso. Então, dentro da família pode ter laço familiar espiritual, que são aonde aqueles membros se amam, se apoiam e já se reencontraram em outras vidas. Mas a grande maioria de nós nasce em famílias que podem ter conflitos, desentendimentos ou desafios intensos. E muitas vezes são reencontros necessários para o reajuste dos débitos do passado. Então, cada um de nós, quando tem um pai difícil, uma mãe difícil, um irmão que não se enquadra, que tu se pergunta o que eu estou fazendo nessa família, eu sou tão diferente, aproveita. É uma oportunidade, é uma chance que tu está tendo de se resolver, de resgatar, de evoluir. E aí então, quando a gente olha para essas famílias, ou para a nossa, ou para do vizinho, que geralmente a gente olha mais para a família do vizinho, a gente vê por que tantas famílias não conseguem ficar juntas. Nós trazemos em nós ainda muito egoísmo, muito orgulho, e aí eu tenho uma família difícil e é difícil ficar. Ninguém está dizendo aqui que precisa acontecer uma tragédia para as famílias se separarem, ou para os casais se separarem. Falávamos antes no estudo de tantos feminicídios. Então são situações que nós precisamos olhar. Cada um de nós olha para si, dentro da sua família, e vê o que é melhor para si. Ah, porque o meu vizinho está casado há 30 anos. Eu não consegui ficar casado. O vizinho é o vizinho, eu sou eu. Eu não sei o que acontece com o meu vizinho. Eu sei, eu tenho que saber o que acontece comigo. Aí lá no capítulo 14, o Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec coloca assim: os espíritos reencarnam geralmente no meio em que já viveram, a fim de retomarem os mesmos relacionamentos e apertarem ainda mais os laços de afeição. Ou ainda, nascem para corrigirem os conflitos que já viveram em outras vidas nesse mesmo núcleo. Todos,
até ajustarem todos os pontos. Então Jesus fala lá no Evangelho que ninguém vai sair desta vida até não resolver o último iota. Iota no alfabeto grego era a menor das letras. Então nós vamos voltar para esses mesmos núcleos quantas vezes forem precisos até a gente aprender. Então a gente pode aproveitar a oportunidade e daí não precisa ficar reencarnando tantas vezes dentro desse mesmo núcleo. Nós podemos ir para outros e aprender outras coisas. Vai depender de nós, daquilo que nós fizermos, das nossas escolhas. Então, nós vimos que como que a família física, a família carnal se forma, né? A família sanguínea, afetiva, monoparental. Mas e a família espiritual? Como essa família espiritual é formada? Então, a família espiritual, ela é formada por espíritos afins, que são ligados por laços de amor verdadeiro, amizade, respeito e afinidade moral, que são construídos ao longo de inúmeras existências. A família espiritual, ela é mais duradoura e profunda do que a nossa família biológica. Ela transcende o corpo e permanece unida mesmo após a morte física. O Chico afirma numa de suas falas que a família no sentido espiritual é constituída por espíritos que mantêm os laços espirituais antes, durante e após as reencarnações, mesmo estando em planos diferentes. A família espiritual se dilata cada vez mais à medida em que o círculo de afeições se amplia. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? A cada reencarnação, nós temos dentro do núcleo ali, pai e a mãe, às vezes inúmeras reencarnações com a mesma mãe, e a gente vai criando essa afetividade com esse outro espírito. Então, muda o corpo, mas é o mesmo espírito. Então, essa mãe, esse pai, esse avô, esse irmão, vai fazendo, à medida que a gente vai aprendendo a amar, respeitar, ele vai fazendo parte da nossa grande família espiritual. Então, a família espiritual, ela vai se construindo ao longo de várias encarnações. Esses espíritos vão compartilhar ideias, sentimentos e experiências. E eles voltam juntos, muitas vezes, para fortalecer os laços afetivos, cumprir missões importantes, amparar uns aos outros e ajudar no progresso coletivo. Essas famílias vivem unidas não apenas pelo amor, mas também pelo propósito comum de servir e crescer. Essa visão, meus irmãos, de família como um espaço de aprendizado e crescimento, ela é vista para todos os membros. Todos têm a oportunidade de crescer. A família tem alegrias e tem dificuldades. E ela é vista como um espelho das relações humanas. Porém, ela é um terreno muito fértil para o desenvolvimento de virtudes, como o amor, a paciência, a compreensão e a compaixão. Em outras palavras, família é sempre um desafio e uma provação. Ele pode ser um catalisador para o nosso amadurecimento espiritual, onde nós podemos superar dificuldades e ainda levar um maior entendimento de si mesmo e do próximo. Quantas vezes nós, convivendo com nossos pais, irmãos, tios, a gente se dá conta que quando éramos adolescentes, principalmente, a gente criticava tanto. Ai, a minha mãe faz isso, o meu tio faz aquilo. Com 30, 40 anos, a gente está repetindo exatamente as mesmas atitudes. Às vezes até as mesmas falas. Isso é o quê? Isso é estar inserido no núcleo e ver que a minha mãe, que o meu pai, o meu tio não estão tão errados. Muitas vezes eu já estou um passo à frente na questão de intelectual,
não estou falando então de evolução espiritual, mas às vezes a intelectualidade, eu estudei muito mais do que a minha mãe, eu tenho a obrigação de compreender coisas que ela não compreende. Então é nesse núcleo que eu tenho essa oportunidade de amadurecer e de evoluir. Então é importante ressaltar aqui que essa visão de família como um cadinho redentor não implica numa romantização, como eu falei antes, de uma vida familiar, nem negar conflitos que existem em todas as nossas famílias. Conflitos que muitas vezes trazem dores, mágoas. A família, como qualquer grupo humano, ela pode ser palco de dificuldades e desafios. No entanto, a ênfase de conviver numa família, de estar nesse cadinho, é a capacidade da família oferecer um ambiente de aprendizado e transformação, onde as experiências negativas podem ser ressignificadas e utilizadas como oportunidade de crescimento espiritual. Então, quando Deus instituiu a frase, na família, o cadinho redentor, expressa uma crença importante. A família como um espaço de aprendizado e transformação, onde dificuldades e desafios podem ser superados e utilizados como instrumento de crescimento e redenção. E aí lá mais uma questão do Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta para os espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E eles vão responder: uma recrudescência, ou seja, um aumento do egoísmo. Tem um livro que o Chico psicografou, logo que ele iniciou as psicografias, que foi ditado pelo Emmanuel e se chama A Família. Eu não encontrei o livro físico assim, ele tem na internet para fazer download, eu não tenho esse livro, eu achei muito interessante e eu trouxe algumas questões que o Emmanuel traz desse livro. Ele diz assim: a família consanguínea é uma lavoura de luz da alma, é um terreno espiritual em que a pessoa é chamada a semear compreensão, amor e serviço. É dentro do convívio familiar que se testam e se desenvolvem as virtudes que nos elevam espiritualmente. Outra questão que ele fala: nem sempre a família é formada por espíritos já aperfeiçoados. Frequentemente reúne almas em débito e elas vêm para reparar os erros e restaurar laços de fraternidade. E nos diz: pais, cuidem de seus filhos com atenção e amor, conscientes de que estão cultivando uma terra espiritual e que devolverá o que nela for semeado. A comunhão com Jesus é o norte essencial para a vida da família. A prática da fé deve refletir-se nas ações cotidianas. E ainda, o lar é um porto espiritual, é um ponto de partida para a vida no mundo. Quem aprende a viver em paz, dentro dele leva no coração. Quem aprende a viver num lar, leva dentro do coração o equilíbrio necessário para enfrentar os mares altos da existência. E cada dia dentro do lar, no núcleo familiar, é uma nova chance de recomeçar, compreender e servir. Então, se a família consanguínea é o núcleo onde o espírito reencarna, essa hereditariedade psicológica também é vista como uma afinidade. E é aí, nessa afinidade, que os espíritos vão se harmonizar ou se reencontrar. É por isso que é muito comum que a gente veja que assim,
Os filhos seguiram a profissão do pai. Família de artista, de médico, no nosso caso aqui uma cidade de agricultura, a gente vê muitos filhos que acabam seguindo aquilo que os pais faziam e outros não. Então são espíritos afins que vêm juntos para seguir aquela situação. E o contrário é verdadeiro. Pessoas que têm uma tendência para os vícios, para os crimes, elas também se afinizam com outros grupos. Então muitas vezes a gente diz, né, o ódio repele. Não, o ódio atrai. A gente vai em busca daquilo que nos define, que nos aproxima. E assim, nós podemos afirmar que o lar é ao mesmo tempo uma escola e um laboratório espiritual, onde a gente colhe todos os dias alegrias e provas. A gente vê frutos do amor já vivido e dores necessárias para purificar os reflexos negativos do passado, através do trabalho, da paciência e da renovação interior. Então, estar numa família, pertencer a uma família, é ter uma rede de apoio, é ter um amparo, é aquilo que a gente diz, é ter com quem contar. E não precisa ser uma família numerosa. A mãe e um filho, o pai e um filho, o pai, a mãe e um filho, já são uma família. E aí, como não podia deixar de ser, eu creio que todos vocês viram, semana passada era carnaval, e nós vimos um desfile de uma escola de samba de carnaval, fazendo alusão, dentro do desfile, à família dentro de uma lata de conserva. Eu confesso a vocês que eu já tinha minha palestra pronta, mas eu não podia deixar de citar. Eu não estou falando aqui de política, nem do tema da escola de samba. O que nos chama a atenção é aquilo que a grande mídia quer mostrar. Qual era o intuito de mostrar que as famílias vivem numa lata de conserva? Então, se o nosso dia a dia, dentro de uma família, ele já é cercado por dificuldades, por questões que não são românticas, como a gente já falou, ainda vem a grande mídia e mostra isso. E aí a gente se pergunta, o que eles queriam nos mostrar com isso? Qual era o intuito com essa imagem? É um desrespeito? Para mim é. Eu me indignei de ver a imagem. Talvez outros achem normal. Mas aí a gente se pergunta, será que era só ridicularizar? Também não sei, porque quem ridicularizou, quem montou, quem planejou, quem desenhou, tem pai e mãe. Talvez tenha irmãos, tios, avós. Então, se a ideia era ridicularizar a família, eu ridicularizei a mim mesmo. Mas aí quando a gente começa a fazer uma análise mais profunda, a gente começa a ver que o intuito não era só ridicularizar, não era só desrespeitar. O intuito é enfraquecer. No momento que eu enfraqueço, que eu digo para as pessoas assim, você é antiquado querendo pertencer a uma família. Fidelidade é uma coisa do passado, é um moralismo barato. O que eu faço? Uma pessoa sozinha, ela é muito mais fácil de manipular. Quando eu sento à mesa com a minha família e nós discutimos uma situação, o meu pai diz uma coisa, a minha mãe diz uma coisa, nós concordamos, discordamos, argumentamos, mas nós nos fortalecemos. Nós temos valores para seguir em frente, para entender que se um casal está junto, ele deve ser fiel um ao outro. E não estou falando de fiel só em sexualidade. Fiel na questão moral,
na questão dos valores, dos princípios. Então, quando eu ridicularizo a família, o casal, eu estou enfraquecendo a minha sociedade, eu estou abalando, eu estou tornando aquilo vil, frágil, manipulável. Então, meus irmãos, que as pessoas entendam que quando eu não tenho um vínculo, quando eu não tenho sentimento de pertencimento, eu não aprendo, eu não compreendo, porque é dentro da família que eu aprendo perdoar, desculpar, servir, amparar e que eu aceito ajuda. Porque muitas vezes quando as pessoas falam, o fulano precisa de ajuda, a gente sempre se coloca no lugar daquele que ajuda. Dificilmente eu me vejo como aquele que precisa da ajuda. O meu orgulho, não, eu vou ajudar. Quem disse que eu preciso de ajuda? Então que a gente compreenda que precisamos nos indignar, entender que não é correto, que não é normal, porque família é muito mais do que o DNA, o sobrenome, a herança, aquelas pessoas que brigam. O que realmente importa na vida para nós não é o que eu tenho, mas quem eu tenho na vida. Então que nós saibamos compreender que Deus não nos colocou, aliás, nós não pedimos a Deus para estar onde nós estamos, com as pessoas que nós estamos, por um belo prazer. Ninguém está encarnado por uma festa de carnaval. Nós estamos aqui para aprender, a duras penas muitas vezes. Tem pessoas que têm famílias dificílimas, famílias que têm conflitos, que têm dores, que têm doenças. Às vezes as doenças não são do corpo físico, são espinhosas, são famílias, são pessoas que se aniquilam moralmente, espiritualmente. Nós não podemos julgar. Eu não sei o que eu fiz no meu passado, imagino o que cada um de vocês ou o meu vizinho. Então, meus irmãos, só para nós concluir, eu me alonguei, desculpem. Nós devemos nos lembrar que pertencemos a uma família, nunca, jamais vai ser ridículo. E não é também estar aprisionado numa lata. Estar no núcleo familiar, estar no casamento não é uma prisão. É libertação, aprendizado, é evolução. Ter esse amparo, ter esse ajuda é fundamental para cada um de nós. Então, que Deus abençoe a família de cada um de nós. Agradecemos a Lia, então, que veio nos trazer esse tema tão importante para que a gente pensasse um pouco. Aí eu lembro daquela passagem do Cristo, que um dia alguém disse ali está sua mãe e seus irmãos. E ele perguntou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Cristo veio até nós há mais de 2000 anos para nos ensinar. Não, como dizem às vezes, Cristo veio para nos salvar. Não, ele veio para nos ensinar o caminho da salvação. E assim, nós temos que aprender. É na caminhada da vida. A família, o objetivo do Cristo era uma família universal, porque, na final de contas, todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos de Deus, que é nosso Pai. Então, cada núcleo que se forma de uma família, o pai, mãe e filho, é muito importante para o nosso crescimento e para o desenvolvimento das virtudes. Que essas virtudes, quando adquiridas, a gente jamais perde.
Então é muito importante. E nós não caímos de paraquedas numa família. Não. Ninguém veio, mas eu caí nessa família. Não. A gente não tem talvez aquela família assim espetacular que tu queria. Não, mas é a família que a gente precisa para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. É para isso que é a família. E a gente sempre fala em reencarnação, projeto reencarnatório, mas nós hoje, nós estamos preparando a nossa próxima reencarnação. Eu estou preparando a minha reencarnação próxima, e cada um que está aqui também. Todos nós estamos preparando, porque o que nós fizermos vai ser necessário para o nosso aprendizado. E tem muita coisa que às vezes a gente faz umas coisas que não deveria ter feito, né? Aí depois nós vamos ter que voltar e consertar. Então vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, nesse grupo familiar, nesse grupo que nós estamos, seja ele de trabalho, de casa, de casado, não casado, e vamos aproveitar para aprender. Vamos ter paciência, vamos ter respeito, ter amizade, porque daí nós realmente vamos evoluir. E ninguém veio aqui para não evoluir. Todos nós viemos para evoluir. E um dia nós vamos chegar a ser anjo. Talvez demore muito, né? Mas nós vamos chegar lá. É muito importante que a gente entenda isso. E valorize aquele pai, aquela mãe que te trouxe ao mundo. Imagina, bem que Maria falou, né? Podia não ter tido aquele filho, mas teve, né? Tem família difícil? Tem. Mas é para a gente aprender. Tem jeito, temos que ter paciência. Vamos administrando as coisas. São difíceis? São. Mas isso aí é o que eu preciso. É o que eu preciso. Porque Deus não castiga. Nós já falamos isso várias vezes. Deus dá a oportunidade de nós nos educarmos. E o que é se educar? É tirar de dentro aquela coisa que não está bem e acertar ela e fazer ela ficar bem. É isso aí. Bem fácil. É tudo muito fácil. Mas a gente tem que aproveitar esse momento. E filho, a gente sempre fala isso, né? Filho é para sempre, gente. Olha a oportunidade que tem uma família que tem um filho. O que é que tu fez do filho que eu te dei? É uma responsabilidade. Então devemos cultivar isso, devemos cuidar da família. Tem que ter paciência, tem que ter tolerância, tem que ter respeito e principalmente amor. Não odiar, não ficar com raiva. Hoje nós falávamos ainda, o amor liberta e o ódio cola. Porque às vezes tu está com raiva de uma pessoa, tu passa o dia inteiro pensando nela. É ou não é? E aquele que tu ama, tu nem se lembra de pensar. Então vamos odiar menos, vamos ter menos raiva e vamos amar mais. Porque Deus nos dá uma grande oportunidade da gente ter essa caminhada. Que assim seja. Então vamos agradecer ao tema que ele nos trouxe. Vamos continuar levando na nossa caminhada terrena. Que Deus nos fortaleça, que a gente possa fazer o melhor, seguir no melhor. Abençoa a todos, Senhor, que a paz esteja com todos. Que assim seja. Que assim seja.